pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nós gravamos um vídeo que falava sobre o objeto de estudo da química. Vocês já sabem que é a matéria. Pois bem, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a matéria. Vamos conhecer os seus estados físicos, as suas mudanças de estado físico. Vamos conhecer também as suas propriedades, que são gerais, específicas e funcionais. Vamos conhecer também as suas transformações, que são transformações físicas e transformações químicas. Roda a vinheta. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a introdução ao estudo da química. E eu já gostaria de iniciar essa aula fazendo uma pergunta. Você sabe o quanto a química está presente no seu dia a dia? Pois bem, em tudo que você faz, a química está presente no seu dia a dia. Nas roupas que você usa, nos equipamentos eletroeletrônicos que você utiliza, nos combustíveis, nos veículos, nos alimentos, nos cosméticos, no seu pensamento, no seu intestino, quando ele vai digerir os alimentos. Enfim, em tudo que existe, a química está presente. E o que é a química? A química é a ciência que estuda a matéria. Desta forma, a definição de matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A uma porção limitada da matéria, nós chamamos de corpo. E a uma parte desse corpo que é útil ao ser humano, nós chamamos de objeto. Eu exemplifiquei aqui uma pepita de ouro, representando a matéria, uma barra de ouro, representando o corpo, e um anel, representando um objeto. Falando sobre os estados da matéria, nós sabemos que são três os principais: o estado sólido, o líquido e o gasoso. E nós vamos avaliar, levando em consideração aspectos macroscópicos, que é aquilo que o olho vê, e aspectos microscópicos, que está relacionado ao movimento das partículas dentro dessa matéria. Sendo assim, no estado sólido, nós temos que a matéria, ela mantém as suas características macroscópicas de volume e de forma constantes. Nesse caso, as partículas elas ocupam posições fixas dentro da matéria, de forma que possuem baixa velocidade de movimento. Isso contribui para que haja uma estrutura rígida e dificuldade de sofrer deformações. Por exemplo, se a gente pegar uma colher ela é sólida, então ela vai sempre apresentar aquele formato de colher. O celular ele é sólido, ele vai sempre apresentar esse formato de celular, e assim por diante. Como a gente pode ver aqui na animação, o movimento entre as moléculas é muito baixo. Já em relação ao estado líquido, as moléculas elas apresentam uma certa movimentação, apesar de que o volume ele se mantém constante. Mas é essa pequena movimentação que dá ao líquido o formato do recipiente que o contém. Por exemplo, se a gente pegar uma garrafa com água, a água ela vai ocupar o formato daquela garrafa. Se a gente transferir essa água da garrafa para o copo, essa água ela já vai adquirir o formato do copo. Isso ocorre devido à movimentação existente entre essas moléculas do líquido. No estado gasoso, as moléculas entre si, elas já não sofrem influência uma das outras. Desta forma, ela tanto varia em relação à forma quanto ao volume. Por exemplo, se você estiver em um ambiente em que estiver alguém fumando, a fumaça daquele cigarro, por ser um gás, ela vai tomar conta de todo o ambiente daquele local. Então, todas as pessoas que estiverem ali naquele local vão sentir o odor do cigarro, devido ao fato do gás ocupar todo o espaço onde ele está presente. A matéria também pode mudar o seu estado físico. Se ela estiver no sólido e passar para o líquido, nós chamamos de fusão. Se o líquido passar para o estado de vapor, nós chamamos de vaporização.
O contrário também pode ocorrer, quando, no caso, o vapor se converte em líquido, nós chamamos de liquefação, também é muito mais conhecido como condensação. O líquido, quando se torna sólido, nós chamamos de solidificação. Pode ocorrer também a chamada sublimação, que é quando uma substância passa do estado sólido diretamente para o estado de vapor, sem passar pelo estado líquido. Um exemplo é o iodo e também a naftalina. São aquelas bolinhas que as pessoas utilizam para tirar mofo do guarda-roupa. Falando um pouco sobre as propriedades da matéria, nós vamos iniciar pelas propriedades gerais, como o nome diz, né? Elas são comuns a todos os tipos de matéria. Nesse caso, nós temos a massa e o volume, que é bem conhecido de todos, é comum a todos os tipos de matéria. Temos a inércia, a impenetrabilidade, a divisibilidade, a compressibilidade e a elasticidade. Nesse caso, a inércia, ela é relativa ao movimento. A matéria, ela tende a permanecer em repouso ou a permanecer em movimento, salvo que uma força contrária entre em ação. Na impenetrabilidade, é a propriedade que a matéria tem de dois corpos não ocuparem o mesmo lugar no espaço. Quando a gente fala sobre divisibilidade, é a capacidade que a matéria tem de se dividir, de forma a chegar na composição microscópica, que são os seus átomos ou as suas moléculas. Elasticidade e compressibilidade são propriedades parecidas, apesar de que não são iguais. Na compressibilidade, a matéria tende a ser comprimida quando uma força atua sobre ela. Já na elasticidade, a matéria tende a voltar ao seu estado original, tanto quando ela é comprimida, quanto quando ela é expandida. Então, é importante não confundir essas duas propriedades. O exemplo é quando você pega uma seringa, sem a agulha, é claro, né? E coloca o dedo tampando o buraquinho da seringa, você empurra com o êmbolo e vai chegar um momento que você não vai conseguir mais empurrar por causa da quantidade de moléculas que se agrupam. Quando você tira o dedo, essas moléculas elas vão empurrar o êmbolo da seringa e ele vai voltar para o seu estado original. Falando ainda sobre propriedades, nós temos as propriedades específicas da matéria. Essas, diferente das propriedades gerais, elas não são comuns a todos os tipos de matéria. Ou seja, apenas alguns tipos de matéria vão exibir essas propriedades. Elas são diferentes de uma matéria para outra. E que propriedades são essas? A propriedade organoléptica, as físicas e as químicas. Vamos ver cada uma delas. As propriedades organolépticas são aquelas que estimulam os nossos sentidos, como, por exemplo, a gente utiliza o tato para saber se uma toalha é áspera ou se é macia. Quando a gente descasca uma laranja, o cheiro que nós sentimos, o odor. Da mesma forma, quando a gente vê uma panela de alumínio bem lavada, vê aquele brilho, e assim sucessivamente. Já as propriedades físicas são propriedades que podem ser medidas no laboratório, e cada uma possui a sua própria. Como, por exemplo, o ponto de fusão, que é a temperatura que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, e o ponto de ebulição, que é a temperatura que uma substância passa do estado líquido para o estado de vapor. Aqui temos o exemplo da água, que possui ponto de fusão de 0 graus e o ponto de ebulição de 100 graus. E temos o sal de cozinha, que possui ponto de fusão de 801 graus e o ponto de ebulição de 1465 graus.
Observe que são bastante diferentes esses valores. Nós vamos ver isso mais adiante, quando nós estivermos estudando interações moleculares. Nós vamos aprender isso bem mais detalhado. Temos a dureza, que é a propriedade que a matéria tem de ser riscada. Por exemplo, a gente com o grafite riscamos o caderno. Quem é mais duro? É o grafite ou o caderno? A folha, no caso, né? Nesse caso, o mais duro é a folha, que se permite ser riscada pelo grafite. Afinal de contas, a gente faz a ponta do lápis, né? É o grafite que vai se gastando. E temos também a solubilidade, que é a propriedade que permite com que a matéria seja solúvel, por exemplo, em água. Em relação às propriedades químicas, é a capacidade que a matéria tem de se converter em outra. Isso ocorre por meio de reações. Quando um prego enferruja, quando o açúcar vira caramelo, essas propriedades, elas são chamadas de química devido ao fato de envolver reações químicas. Mais adiante nós vamos ver um pouco sobre isso também. Por último, nós temos as propriedades funcionais da matéria. Nesse caso, são características da matéria ou de um grupo de substância exibir essas características, essas propriedades, no caso, né? Que são elas ácidos, bases e sais. Um exemplo de uma substância ácida é o limão. As substâncias ácidas, elas possuem pH abaixo de 7 e possuem sabor azedo. Eu coloquei aqui o limão porque eu já vi várias pessoas dizer que o limão é uma substância alcalina, e não é. O limão é uma substância ácida. Temos um exemplo do sabão, um exemplo de uma substância alcalina. As substâncias alcalinas, elas possuem pH acima de 7 e apresentam o aspecto escorregadio, como uma substância escorregadia. Por exemplo, também nós temos a água sanitária, temos a casca da banana, como exemplo de substâncias alcalinas. E temos o sal de cozinha, como exemplo de uma substância salina, né? O sal, ele é salgado, todo mundo sabe, bem óbvio, ele é salgado, e ele possui a propriedade de conduzir corrente elétrica quando está solubilizado em água. Como nós já falamos sobre as propriedades da matéria, vamos falar um pouco agora sobre as transformações pelas quais a matéria passa. Desde o início da humanidade, que a busca pela sobrevivência é bem evidente. Sendo assim, as transformações da matéria também fazem parte desse contexto. Nós temos um exemplo da bauxita, que é um minério, sendo transformado para obter o alumínio. O alumínio, ele é bastante utilizado em vários objetos. Sendo assim, nós temos dois tipos de transformações: a transformação física e a transformação química. Na transformação física, não há o comprometimento da substância, da composição da matéria. Por exemplo, uma folha de caderno amassada continua sendo uma folha, só que está amassado. Um prato quebrado, a gente vai ter aí o vidro ou a porcelana quebrado. Não houve modificação na matéria. Uma lata amassada, nós temos uma lata, só que ela está amassada, não está mais no seu estado perfeito. Nesse caso, a transformação ela é apenas física. É diferente da transformação química, em que ocorre a transformação da matéria. Ou seja, nesse caso, essa matéria ela passa a ter uma composição diferenciada. E esse tipo de transformação, ele pode ser indicado,
eu coloquei aqui 2 exemplos. Através da alteração na cor, surgimento de chama ou luminosidade. Nesse caso, nós temos a queima do álcool. A queima de uma substância orgânica gera gás carbônico e água, a queima completa, né? Então, antes nós tínhamos o álcool, agora nós temos gás carbônico e água. Outra evidência é a efervescência, no caso ocorre a liberação de um gás, quando nós pegamos um comprimido de vitamina C, que atualmente está sendo bem utilizado pelas pessoas, ocorre aquela efervescência, que é a liberação do gás carbônico. As transformações químicas, elas também são chamadas de reações químicas. Nesse caso, o estado final do produto é diferente do estado inicial. Aqui eu coloquei uma reação química, bem conhecida de todo mundo, que é a formação da molécula de água. Temos os reagentes, o hidrogênio e o oxigênio, e temos como produto a água. Veja que os reagentes, eles são diferentes do produto, apesar de que houve um rearranjo na sua composição, mas o produto ele é diferente do que eram os reagentes. Como exemplo de reações químicas, nós temos ainda a queima de uma vela, a obtenção do etanol a partir da cana-de-açúcar e o enferrujamento de uma palha de aço. As evidências das reações químicas, nesse caso, são 3. Mudança de cor, liberação de gases ou formação de precipitado. São evidências de que uma reação química está ocorrendo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre substância pura e mistura e vamos falar também sobre separação de mistura. Um forte abraço.